Olá você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Estou aqui na estrada, hoje é dia 2, sábado. Estou trabalhando e meditando aqui na palavra de Deus, no Salmos 23, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. E aqui, meditando justamente nisto, eu comecei a pensar o seguinte: quem escreveu esses salmos foi um homem chamado Davi. Mas este homem, desde a sua juventude, ele era um pastor de ovelhas, um homem que cuidava do rebanho do seu pai. E o momento que o povo de Deus estava sendo afrontado pelo gigante Golias, quando Davi viu aquilo ali, mesmo sendo jovem, ele perguntou ao rei Saul: quem é este incircunciso que afronta o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso? E ali Davi disse: olha, Deus vai me dar, vai colocar ele nas minhas mãos. Houve um questionamento da parte não só de Saul, como de todos ali certamente. E Davi disse: olha, um momento, um urso foi tentar matar uma ovelha do rebanho do meu pai, e eu matei ele com as minhas mãos. Depois veio o leão, e da mesma forma eu venci o leão com as minhas mãos. Ninguém sabia disso, a família de Davi não sabia disso, não tem registro disto na Bíblia que ele contou isto para a família anteriormente. Aí é um exemplo de um bom pastor. O bom pastor, o pastor de ovelhas, ele defende o seu rebanho, mas pelo amor, pela gratidão que ele tem pelas ovelhas do pai. Ele cuida das ovelhas do seu pai. Ele livra as ovelhas do seu pai do salteador, do lobo, do leão, do predador. Ele cuida e zela das ovelhas do seu pai. Davi, sendo rei, ele viveu bem antes do Senhor Jesus Cristo vir à terra, bem antes do nascimento de Cristo Jesus, bem antes do verbo se tornar carne e habitar no meio de nós. E ele, sendo rei, a Bíblia fala que na hora que ele ia apresentar diante de Deus em orações, em súplicas, ele tirava a sua coroa real, tirava suas vestes reais e vestia de saco e cobria a cabeça com cinza, com temor, porque ele entendia que ele era pobre e necessitado, e que ele era totalmente dependente da proteção, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Foi ele que disse, porque o verdadeiro pastor, ele conhecia na pessoa dele. Ele livra a ovelha da morte, ele livra, ele guarda a ovelha do inimigo, ele vence pela ovelha. É ele que vence o gigante pela ovelha. Quem vence é o bom pastor. E ele entendeu, assim como ele venceu o lobo, venceu o urso, o Deus de Israel é o Deus que vence por ele. Este é o papel do pastor. E ele diz mais: deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele entendeu o seguinte: a palavra de Deus é o meu alimento, é como pasto verdejante. Ela nutre o meu corpo, a minha alma, a minha vida. E eu descanso
na palavra de Deus. O meu descanso está nos pastos verdejantes, naquilo que Deus colocou diante de mim. E ele continua dizendo: guia-me mansamente. Olha que detalhe interessante: guia-me mansamente às águas tranquilas. Em muitos pontos da Bíblia nós vamos observar falando Jesus como água, como fonte das águas vivas. E o interessante é que quando nós observamos no campo material uma nascente de água cristalina, alguns certamente já viram na terra quando brota ali uma água que a gente olha assim, água limpinha, cristalina. É para que nós possamos compreender quando Jesus fala que ele é a fonte das águas. E o rei Davi fala o seguinte, que o bom pastor, ele guia a sua ovelha em águas tranquilas. Por que tranquilas? Porque quando a fonte das águas que você encontra na terra, que ela brota na terra, está ali quietinha, tranquila, você pode até beber dela, que ela é pura. Mas se nós metermos a mão naquela fonte e misturar aquela água ali, ela vai ficar barrenta, porque a terra vai misturar com a água. O rei Davi estava entendendo o seguinte: as coisas do meu pai, as coisas do meu pastor, a forma de caminhar junto do meu pastor não pode ser misturado com valores de conhecimentos da razão humana. Os valores da eternidade de Deus não são os valores do conhecimento humano. Quem dirige, quem conduz o povo de Deus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Nós somos varas ligados na videira verdadeira. Passou-se os anos, veio agora um novo testamento, Jesus Cristo. O Verbo se materializa no nosso meio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Está lá em João. Interessante que Jesus, em seu ministério, ele nos ensinou o que é ser um pastor. O que é ser um pastor de ovelha? Ele sentou ali com pecadores, foi criticado, foi humilhado, andou-se por todos os lugares, anunciando a salvação ao homem, apresentando como o Filho de Deus, o Salvador, aquele que ia doar a própria vida para o resgate das nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados, aquele que iria preparar morada no céu para mim e para você. Apresentou-nos como pedra de grande valor. Chegou para Pedro e disse: olha, sobre esta rocha, Pedro, vai ser edificada a minha igreja. Eu sou a rocha, sobre mim será edificada a minha igreja. Ainda disse mais: não edificais sua casa na areia, edifica sobre a rocha, porque vai vir chuva, vai vir tempestade, as duas serão combatidas. Mas a que estiver sobre a rocha não sofrerá dano. Quem disse isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que disso? Porque Jesus, como rocha, ele foi traído. Você já foi traído? Jesus foi. Ele foi humilhado. Você já foi humilhado? Jesus foi. E sabe por quem? Por aqueles homens que tinham que cuidar da vida espiritual dos outros. Sim, pelos principais dos sacerdotes, pelos sacerdotes. Ele foi vendido, venderam ele por 30 moedas, negociaram a vida dele.
Acho que isso nunca aconteceu com você. Humilharam, escandalizaram ele, tiraram as suas vestes, chicotearam ele. Você já foi chicoteado? Eu acredito que não. Mas o Filho de Deus sim, o Cordeiro de Deus sim. Por que Cordeiro de Deus? Porque João Batista, ao vê-lo, disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Como Cordeiro, para Deus ele veio como Cordeiro, para o Pai. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, pregaram numa cruz. Pregaram numa cruz. Mas ele tinha dito antes, quando ele entrou no templo, na casa de oração, na casa de Deus, ele disse: olha, vocês, essa casa aqui é casa de oração, e vocês transformaram ela em covis de ladrões. Expulsou ali os cambistas, expulsou os negociadores e disse: esta casa será destruída, mas eu irei edificar outra em 3 dias. Jesus estava dizendo: olha, agora eu sou o alicerce da igreja do meu Pai. Eu sou a rocha que será edificada, a igreja que será arrebatada, que irá para a eternidade. Eu irei morrer, irei ser crucificado, mas quando Satanás pensar que venceu a vida ressurgirá no meio dos mortos no 3º dia. Jesus ressuscitou e está vivo. Ele ressuscitou. Ele é a base da igreja. Meus queridos, você é o templo do Espírito de Deus. Jesus agora, ele ressurgiu como o meu e o seu pastor. E ele diz para a igreja: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Enviarei o meu Espírito Santo, o Consolador. Vocês terão um consolo. O consolo procede da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. É o Espírito de Deus que está à sua disposição e à minha disposição. Como é que eu posso compreender o que é servir a Deus? Me comportando como Davi e fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, reconheça: Pai nosso que estás nos céus. Reconheça isto. Santificado é o teu nome, ele é santo. Venha a nós ao teu reino. Senhor, eu quero ser participante do teu reino. Eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que cumpra o teu querer na minha vida, para os valores da terra e para os valores do céu. Mas que seja o teu querer. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, eu quero alimentar do corpo de Cristo, da palavra viva que procede do trono da tua glória. Eu quero ler as Escrituras, eu quero aprender da tua palavra. Eu quero que o teu Espírito Santo me ensine através da tua palavra. Perdoa os meus pecados. Podia parar por aí. Perdoa, Senhor. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para o perdão do meu pecado. Então perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Será que você perdoa quem te ofendeu? Mas, Senhor, a partir de hoje, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, ser levado pela razão humana, pelos valores do homem. Meus queridos, pensa nessa palavra, analisa ela. O mundo está vivendo um momento profético. Jesus está às portas, ele vai voltar. Estamos diante de uma pandemia. Se Deus é o seu pastor, se Jesus é o seu pastor,
Não seja um instrumento. Não seja um instrumento de maldade. Não seja como os principais dos sacerdotes que escolheram Barrabás. Escolhe amar o seu próximo. Jesus diz: Pai, perdoa esse povo. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Escolhe amar o seu semelhante. Não seja uma pessoa que venha a ser veículo para levar a contaminação ao seu próximo. Muitos homens não estão compreendendo o que é seguir o pastor. O meu pastor é o Senhor Jesus. E o pastor daquele pregador da sua igreja também é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pense nisto. Amém?